quando eu tive acesso à leitura, foi na escola e de um jeito, não sei se o professor fez assim ou se eu aprendi e entendi assim. Parecia que era uma obrigação ler. Sim. Não era assim, você vai ler Machado de Assis, era você tem que ler Machado de Assis. Era como se fosse uma punição por alguma coisa. Eu acho que eu entendi isso. Talvez o professor não tenha falado desse jeito, mas eu entendi desse jeito, então eu não lia. A minha também era essa. Também. É. Eu fui passar a ler por causa de teatro, porque eu comecei a ler livros que me interessavam por causa da profissão. Aí fui tendo prazer em leitura, aí comecei a ler outros tipos de livro. Aí me apaixonei por biografia, que é um tipo de livro que, assim, que tem um prazer grande, né, de você conhecer histórias de vida, e aí agora eu leio de tudo. Pois é, eu também tive essa sensação na escola, assim, eu odiava os clássicos, porque eu achava aquilo tão difícil para mim, e você tinha que ler e fazer uma prova e responder o que a professora queria, porque elas não tinham aquela abertura, tipo assim, de entender a sensibilidade de cada aluno para interpretar aquilo da maneira dele, né? Sim. Então tinha sempre a resposta errada. Poxa, 12, 15 anos, você lê Machado de Assis e dar uma resposta certa, uma única resposta é muito cruel. Mas quando eu também acho que talvez uns 18 anos já que eu fui me aproximar da literatura. Mas tem um negócio também, às vezes a gente lida com a literatura colocando o autor, o livro num pedestal quase inatingível, e esquecendo que, na verdade, livro, palavra, está perto da gente. Você quer ver um exemplo que eu estou gostando de dar agora quando eu falo de literatura? Eu falo de uma cena do Opaió, do filme que eu fiz, que todo mundo elogia. É uma cena que eu faço com o Wagner, que eu começo a gritar com ele, falando que quem eu sou, o que é que eu desejo, que eu sou igual a ele, igual a todas as pessoas. As pessoas compartilham essa cena nas redes sociais, e essa cena, na verdade, é Shakespeare. Na semana que eu estava gravando o Opaió, eu estava lendo o Shylock, o Mercador de Veneza. E eu achei um texto que falava sobre a condição do judeu. Aí eu cheguei para a diretora e falei, Monique, olha só, se a gente trocar judeu por negro, dá a mesma coisa e atualiza o discurso do nosso filme. Posso tentar fazer? E, na verdade, eu estou recitando Shakespeare, as pessoas estão apaixonadas, replicando esse discurso, e muita gente nem sabe que veio de um livro sagrado, de um livro importantíssimo do Shakespeare. E, na verdade, está falando sobre nós, está na nossa alma, né? Olá, moçada, tudo bem? Mais uma vez, conversações aqui no Sesc. Hoje para conversar com ele, Lázaro Ramos, que está lançando esse livro maravilhoso aqui, Cadernos Sem Rimas de Maria, tá? Uma homenagem à filha dele, que tem o mesmo nome. Já há um tempo atrás ele já lançou o Caderno de Rimas do João, também em homenagem ao outro filho dele. Essa história a gente vai saber já já. Dito isto, Lázaro Ramos, hoje a gente vai trocar de papel, a gente vai inverter os papéis. Você que tem sido entrevistador, Exato. Hoje vai ser o meu entrevistado. Eu comecei falando desses livros infantis aqui, que isso é literatura negra, né? Personagens negros. Antes da gente falar desses livros, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o dito mito da democracia racial. Por que a gente fala tanto disso? E eu acho que vai desembocar um pouco na literatura, mas como que você encara essa bendita expressão? Tem uma coisa muito bacana que você falou aí, seus livros são literatura negra, porque tem personagens negros. E é bacana a gente ver isso também como um ponto positivo, né? Porque a possibilidade de um autor negro criar uma narrativa, a possibilidade de, na literatura infantil, conseguir colocar ilustrações com personagens que são negros. Ter uma literatura negra não significa que o livro é para ser lido apenas por negros, né? O problema dessa discussão é justamente essa. E acho que isso está ligado diretamente com a questão da democracia racial. A democracia racial, ela nos ilude, né? Acho que é um contrato, inclusive, que já venceu, nos ilude de que está tudo certo, de que todos temos uma vida resolvida, pacífica, que tem espaço para todos, que vivemos num país com igualdade, e não é assim. A gente ainda tem uma ferida muito grande, que é a exclusão social, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, para substituir a expressão democracia racial, eu acho que a gente tinha que usar agora novos contratos. Porque eu acho que, assim como o contrato de que vivemos numa democracia racial venceu,
outros contratos venceram. E eu acho que a gente está vivendo justamente esse tempo de refazer o contrato das nossas relações, das nossas narrativas, de que quem tem a possibilidade de falar, de contar histórias, o desejo e a necessidade de uma ascensão social de mais pessoas com diversidade de gênero, étnica. Eu acho que é esse contrato, é nesse momento que a gente está, para que, enfim, um dia a gente viva numa democracia racial. Por hora não vivemos. E você usou uma palavra aí que eu gostei, é a narrativa, né? A gente tem visto muitas novas narrativas sendo construídas. Sim. Né? Sobretudo... Tem uma editora daqui de Minas que eu sou apaixonado, que é a editora Masa. Olha! Tem que falar da Masa, que os livros da Masa servem muito para os meus filhos. Compro pelo correio. Olha isso, então a gente tem uma surpresa ao final para você. Mas é interessante porque quando ninguém, ou quase ninguém, falava disso, né? Lá 40 anos atrás aproximadamente, ela já levantava essa bandeira, né? Ela já estava ligada. Quando eu digo ninguém, só corrigindo o pessoal de casa, assim, não estava assim na mídia, não tinha as redes sociais falando tanto disso no Brasil. Sim. A Masa já estava com a editora, né, que ela fundou em 81, fazendo essa literatura, publicando esses autores negros, frequentando os eventos, né, cuidando da causa. Né? Então ela tem um mérito para além de editora, né? Que bom que seus filhos estudam nos livros dela. Agora, leem, né, os livros dela. Agora, eu inclusive, claro que é inevitável a gente não falar a gente deixar de falar por exemplo, a Angela Davis, quando ela diz assim, olha, a abolição não aconteceu. Se a gente for olhar friamente. Você discorda? Concorda? É uma frase de impacto. Eu acho que quando ela fala isso, ela quer dizer que a gente ainda está longe de oferecer uma vida plena a todos os cidadãos do nosso país. Acho que é disso que ela está falando. Acho que, inclusive, a gente falar das nossas dores é muito importante. Mas eu tenho feito um exercício também, que é o de apontar caminhos, iluminar caminhos e falar de movimentos que nos inspiram. Eu, por exemplo, hoje em dia me inspiro muito por vozes que gritam por liberdade, como vozes populares de jovens que estão no YouTube, criando canais de YouTube, propondo outros diálogos, outras conversas. Autores de livros que apontam caminhos, contam outras histórias, que alimentam o meu universo imaginário, alimentam o universo imaginário dos meus filhos. Jovens que entraram nas universidades e estão criando novas teses sobre tudo da sociedade. E isso é uma coisa que eu acho que caminha junto com a desigualdade. E eu acho importante a gente falar disso porque também a gente precisa ter alguns lugares para se apegar, para ter fé, senão a gente desiste. Então é bom saber que o movimento de desigualdade existe, mas tem uma outra narrativa que está sendo construída e que a gente tem que apontar o farol também e aplaudir. Pessoas que fazem movimentos que não são exatamente movimentos políticos organizados ou políticos sociais organizados, mas que são movimentos de estética, que se afirmam através da estética, através dos seus cabelos variados, através das roupas que usam. E isso também é político, isso também é narrativa. Então, junto com o que a Angela Davis disse, eu digo também que tem uma galera que está aí buscando se impor. Por que muitas vezes os negros são chamados a falar só sobre racismo, quando na verdade tem tantos outros assuntos a se dizer? A Carol Conká outro dia estava inclusive comentando sobre isso. Ela falou, poxa, eu faço música, eu quero falar da minha música, não quero falar só que eu sou preto, ok. E tem uma produção intelectual muito interessante, temos pessoas nas artes, temos pessoas na literatura, né? E a produção acadêmica, por exemplo, se não me falha o nome, Sônia Guimarães, que é uma professora de física do ITA, extremamente renomada, negra. E aí as discussões, não... Se limitam à exclusão social ou racismo, né? E aí às vezes a pessoa ainda justifica, não, mas é porque não tinha um negro para falar desse assunto. Talvez você não tenha procurado. E tem muita gente aí que fala de tudo. Eu entendo, assim, as pessoas buscarem um negro para falar somente disso, mas é algo que a gente tem que ficar atento mesmo. Eu tenho tido dificuldade, às vezes, de divulgar os meus livros, porque as pessoas acham que ele fala somente de um assunto, e eu tenho que ficar explicando,
Tem um verbete aí que fala denguindacho, que é sobre o cabelo crespo, mas tem também liberdeito, que fala sobre, que questiona o tipo de brincadeira certa para uma criança brincar. Tem também Kikio, que é fazer cócegas na sua filha e é uma relação próxima de afeto com sua filha. Tem Vestu, que é o nome para roupas inventadas, que é sobre criatividade infantil. Essa capa aqui é de uma menina negra e isso é muito bom, mas ela é uma referência para vários assuntos. E todas as vezes que eu vou dar uma entrevista, eu tenho que falar sempre isso. Olha só, gente, esse livro aí é para humanizar a gente, são vários assuntos que a gente pode falar, várias sensações que a gente vivencia, vários desejos que a gente tem. É uma construção, né? É isso que a gente está tentando fazer. Eu acho que é por isso que eu escrevo. Eu escrevo justamente por isso, para encontrar essa voz que ficou guardada durante muito tempo. Eu era um jovem muito calado, muito silencioso, cabeça fervendo de ideias, pensando um monte de coisas, ficaram guardadas e agora está saindo, que é uma loucura. As pessoas falam assim, lá você trabalha demais. Eu falo, não, gente, é que era muita coisa guardada. Eu preciso agora contar para o mundo. Esse livro aqui, por exemplo, Cadernos Sem Rimas de Maria, da Maria, você acabou de falar assim rapidamente sobre ele. Agora, esse livro, você realmente escreveu para a sua filha, inspirado na sua filha? Por quê? Os dois livros vêm da relação com meus filhos. João, primeiro filho, eu totalmente inexperiente. A criança vai crescendo, aprende a falar e começa a te perguntar sobre tudo e você tem que explicar coisas que você nem pensou que ia ter que inventar um jeito de explicar para uma criança. Coisas simples como saudade, amor, mas coisas difíceis como sonegar, candidato, ou coisas complicadíssimas como morte. O primeiro livro foi uma maneira que eu encontrei de conversar com o João para explicar a ele as coisas do mundo através de rimas, para deixar um pouco lúdico e engraçado, para ele ir aprendendo. A Maria, e não é à toa que o livro se chama Cadernos Sem Rimas da Maria, é uma menina que por ser segunda filha, ela já é precoce, ela já vai atrás do irmão, ela já está um pouquinho adiantada, com 3 anos de idade. E Maria é uma menina que grita por liberdade o tempo todo. Aí eu disse, o caderno dela tem que ser sem rimas. E não vai ser um caderno explicando palavras que existem. Vai ser um caderno que invente nomes para sensações que o dicionário ainda não deu nome. Em cima do universo da minha relação com ela. Então, denguindacho é um carinho mais demorado na cabeça. Liberdeito é a liberdade e o direito de brincar do que quiser. E ao mesmo tempo tem palavras que existem e que a personagem, a Maria, minha filha, resolveu dar outro significado, como por exemplo sinusite, que ela acha que é um monte de sino batendo e não uma doença. É muito da relação com o universo da minha filha, que eu achei que não seria diferente criar menina e para mim foi diferente. A minha experiência me trouxe outras questões. Eu me vi escrevendo sobre sororidade. Porque eu estava olhando ela brincando com as amigas, como ela escolhia, como criava sintonia, aprendi a palavra, aprendi há pouco tempo também, e disse, isso é um assunto que vou botar para outras meninas pensarem sobre isso também, e os meninos pensarem sobre isso também. Muito estimulado por essa relação com a filha. Agora, você acha que os seus filhos, eles estão, digamos assim, até pelo lugar que eles estão mais preparados para dar conta dessa desigualdade, desse racismo? Como é que vocês tratam isso dentro de casa, vamos dizer assim, para o mundo? Tem uma coisa assim que não há como esconder, né? A gente oferece a nossos filhos coisas que nós nem tínhamos na infância, né? Que o poder aquisitivo oferece também, e isso é sempre uma proteção, né? A escola, o conteúdo cultural que eles têm acesso, e isso vai formando o caráter da pessoa e o repertório da pessoa para se defender dos vários desafios do mundo. Não só o preconceito, né? Porque um filho, quando ele sai da sua casa, e às vezes até dentro de casa, ele encontra desafios, seja preconceito, seja violência, os medos, as dúvidas. A gente não tem como livrar um filho disso tudo. O que a gente tenta fazer é, primeiro, dar autoestima, informar eles o tempo todo que eles são amados e que eles têm um lugar para voltar e que eles vão ser abraçados em casa. A gente faz isso sempre. E à medida que vão aparecendo as dúvidas deles, a gente conversa. Não tem nenhum assunto que a gente não fale dentro de casa. Claro que a gente fala com a linguagem deles, com a linguagem que a idade permite. Mas a gente tem uma relação muito verdadeira com eles e não antecipamos assuntos. À medida que vai acontecendo, a gente vai lidando. Para também não criar os filhos em cima das nossas dores.
que às vezes esse é o risco, né? Você prevenir o seu filho por algo que aconteceu com você. Isso é um desafio. Mas também não é uma fórmula, não é uma resposta certa nem perfeita. É o que a gente está tentando. Quem é que escreveu isso falou que ser pai e mãe é errar. Que você vai tentando ali, mas você não sabe o que é que vai acontecer e que a vida é uma grande aventura, né? Pegando lá a sua deixa inicial, né, de que vamos mostrar o que está de bom para a gente se agarrar e não ficar só falando das coisas ruins. Quando você pensa, por exemplo, Conceição Evaristo, que depois dos 70 anos foi reconhecida, e aí muita gente não sabe que ela escreve há mais de 30, né? Então, Conceição Evaristo não começou a escrever ontem, que por sinal tem uma campanha para que ela ocupe um espaço na academia, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Mas aí você tem também uma Quilção Oliveira, né? De Oliveira, Histórias de Princesa, que aliás teve aquela polêmica toda lá com uma escola de São Paulo. E você tem, por exemplo, uma Elisa Lucinda, né, que está no teatro, que está na literatura, que está em vários lugares. Ney Lopes. Aqui em Minas nós temos uma menina que eu acho interessantíssima, que eu sou apaixonado por ela. Se você não conhece, vou te apresentar verbalmente. Nívia Sabino, que é uma menina de Nova Lima, que é uma escritora assim, maravilhosa, negra, relativamente jovem, né? Ela é jovem. E enfim, tantas outras pessoas que a gente citaria aí. E aí as pessoas... e eu acho estranho quando as pessoas olham para isso como quase uma coisa exótica, né? Isso me gera um certo incômodo. E em você? A mim também gera um incômodo. Acho que a gente precisa iluminar vários dos nossos talentos e grandes autores que temos, sempre divulgar, sempre falar. E eu, quando eu vou falar desses autores, eu procuro falar uma coisa também, que é como leitor. No livro desses autores, eu encontrei literatura de grande qualidade, encontrei muita emoção, encontrei novas narrativas, encontrei novas vozes e me deu muito prazer. Tem uma questão de ativismo junto, ler esses livros, acessar? Tem. Mas hoje em dia eu acho até que já foi superado pelo prazer que eu tenho ao ler esses autores. São livros de qualidade, são histórias que me revelam novos mundos, são histórias que me criam novas possibilidades. E eu acho importante falar sobre isso também, porque tem gente que perde essa oportunidade, esse prazer de não acessar esses autores tão nossos e tão maravilhosos. A Ana Maria Gonçalves outro dia estava dizendo pra gente que... Mineirinha, minha amiga, você sabe que eu persegui a Ana Maria, né? Não. Você não sabe que eu stalkeava a Ana Maria. Eu li Um Defeito de Cor, e aí eu falei, eu preciso conhecer essa autora. Ela nem morava no Brasil na época. Aí eu mandei um e-mail para a editora, dizendo que queria muito trocar correspondência com a autora Ana Maria Gonçalves. Não vinha a resposta, não vinha. Aí eu falei, gente, mas eu quero conhecer quem escreveu esse livro. Aí eu convidei ela para entrevistar ela no espelho. Quando ela chegou, eu falei, eu não quero te entrevistar não, eu quero ser seu amigo. Sou fã. Que delícia. Sou fã. Então eu vou plagiar você, eu não quero te entrevistar, não, eu quero ser seu amigo. Tá certo, aceito. Ó, ele aceitou. Aceitei. Pois é, e aí eu perguntando para ela dessa expressão do lugar de fala, e ela falou assim, olha, Cláudio, falar entre nós negros a gente sempre falou, agora a gente tem que trabalhar em cima do lugar de escuta, né? A gente precisa ser escutado, ser ouvido, e não só pelos brancos, como a gente também exercitar a escuta para saber o que eles estão dizendo antes da gente partir para aquela agressividade e só ficar no lugar respondendo a ataques. A gente precisa ouvir para elaborar e achar melhores caminhos, talvez. Eu acho interessantíssimo isso, esse lugar que ela coloca. É um desafio, né? É um diálogo, mas a gente vive uma época também onde tem muita gente que está se sentindo à vontade para falar. O exemplo que aconteceu comigo mais próximo foi Dona Diva na Flip. Ela me disse que ela realmente nunca tinha tido a coragem de pegar o microfone e falar em público. E quando ela fala por 13 minutos com uma voz que surpreendeu a todo mundo. As novas vozes estão vindo, as pessoas estão tendo coragem de falar. Vozes que ficaram guardadas por muito tempo, às vezes saem como gritos. É natural. Então, o tempo é esse, que vão vir vozes que virão com suavidade, com gritos,
desconexas, mas é porque a gente está agora reescrevendo o contrato do que é se relacionar com a diversidade do país. E essas vozes vão surgir, e aí a gente tem as vozes que terão vários formatos, aqueles que têm vontade de escutar, os que não querem escutar e vão tentar calar essas vozes, mas eu acho que é um momento muito necessário para esse Brasil melhor que todo mundo quer. Mas a gente vai ter que passar por esse desafio e por essa feridinha aí. Vai doer, é isso, e a gente tem que saber lidar. O perigo que a gente corre, que assim, no nosso desejo de encontrar o nosso lugar de fala, às vezes parece que tem um modelo de voz. Uma coisa que eu tenho me policiado muito, inclusive, é assim, quando a gente fala de os negros, claro que nós temos dores, temos questões culturais, vivências, experiências que nos unem, mas a gente tem que também buscar o direito à individualidade dos negros, nos seus desejos e nas suas expressões. Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa libertadora. Eu, por exemplo, sou um público que eu vou consumir o This is America, vou consumir o Topo da Montanha, vou ver um espetáculo do Luiz Miranda, vou ver com prazer o Tizumba, e vou assistir uma comédia romântica, sei lá de quem, da mesma maneira, porque eu sou interessado por cultura, por expressões culturais, seja lá qual for o estilo. E as pessoas também têm o direito a acessar e buscar o tipo de cultura que elas querem consumir, né? E as pessoas têm direito de produzir aquilo que elas quiserem na voz que lhes for mais conveniente e que lhes faça mais potente. Porque tem isso também. Às vezes a gente tenta, para falar, para se expressar, buscar a voz de outro. E as pessoas, às vezes, encontram a sua maior potência no seu jeito de se expressar. E aí é um lugar de liberdade tão importante. Eu tenho visto coisas lindas e de formatos muito variados e que me provocam sensações muito distintas e eu fico sempre interessado. Eu acho esse um movimento tão legal, sabe? Acho muito legal mesmo. Então, eu vou te falar de um movimento que tem aqui em BH, que eu participo, que chama Orientação Afirmativa. Orientação Afirmativa. Na UFMG, criado por 3 meninas, Pamela, Luciana e Maíra, que é para orientar a comunidade negra que queira ingressar na pós-graduação. Maravilha. Então, assim, o movimento se enegrecer a pós-graduação. E não é uma iniciativa institucional, é uma iniciativa de 3 estudantes. Elas são pós-graduandas. Então, eu achei isso de uma beleza, assim, um desprendimento delas também, porque... e ao mesmo tempo uma garra, né? Porque contra tudo, contra todas, elas foram, criaram um movimento e assim, a proposta delas é mostrar que já que tem tanto negro na sociedade, cadê os negros na universidade, na pós-graduação, né? Então, e elas mandaram um beijo para você, pedi para você mandar um beijo para elas. Um beijo enorme para vocês. Peraí, você disse o nome, eu esqueci. Orientação Afirmativa da UFMG. Pamela, Maíra e Luciana. Pamela, Maíra e Luciana, esse beijo é para vocês. Bem Xuxa. Mas vamos terminar aqui, eu queria terminar com o Lima Barreto, assim, não por acaso, você está envolvido, né, em umas apresentações, você e Lilian Joarques, Brasil afora, desde o ano passado, começou na Flip. Na Flip, essa é a segunda vez que a gente apresenta aqui. Aliás, aqui foi um dia emocionante, que eu criei um formato diferente para lançar o Caderno Sem Rimas da Maria. Foi um pocket show musical, e a primeira vez que eu faço foi aqui em Minas, aqui no Sesc, e depois da Flip é a primeira vez que eu e a Lília vamos nos reencontrar para poder apresentar os textos do Lima Barreto. Gente, que bom, BH, hein? O pessoal vem abrir, o primeiro show da excursão da tour é aqui, é sempre aqui, isso é legal. Pois é, porque Lima Barreto, voltando um pouquinho àquela história, né? É um intelectual negro brasileiro, vamos falar só daquele mais conhecido, Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas ele tem tantos outros, né? Que já vinha ali levantando as causas negras e com uma beleza, com uma singeleza, mesmo tempo, mas com muita contundência. E aí você... Por que exatamente que você entrou de cabeça nesse projeto, assim? Foi o convite da Lília mesmo. A Lília, ela me deu muita força dentro da editora para lançar o Na Minha Pele. A gente ficou amigo. Na verdade, a Lília, o Na Minha Pele, estava lá na editora já há 10 anos e a Lília um dia disse, gente, vamos publicar. E aí a gente começou a conversar, ela começou a me contar do livro dela, que é um livro muito bom, que aliás tem um nome que eu acho que é perfeito, é Lima Barreto, Triste Visionário, né? É muito bom. Lima Barreto era um triste visionário. E aí foi por essa relação afetiva. E depois virou paixão.
te confesso uma coisa, no meu período de estudo, eu sempre fui uma pessoa mais interessada no Luiz Gama. O Lima Barreto, eu li, falando de autor negro, né? O Lima Barreto, eu li porque era atividade da escola e deixei. O que resgatou a minha relação com o Lima Barreto foi a apresentação da Flip. Lendo os textos, eu disse, não, tenho que voltar a ler. Aí fui para casa, vi todos os do Lima que eu tinha, voltei a ler, e os que eu não tinha, comprei. E eu acho muito bom porque eu sei que com muita gente aconteceu assim também. A Flip foi muito importante para trazer de novo o Lima de volta. Inclusive tem um espetáculo de teatro, já que a gente está falando aqui, queria falar dele porque se vier aqui a Mendes, eu acho que merece ser visto, que chama-se Tragam-me a Cabeça, do Lima Barreto. É um monólogo do Hilton Cobra, Cobrinha, um ator maravilhoso, que ele faz contando a vida toda do Lima Barreto a partir do momento que ele está no manicômio. Veio também depois da Flip, tá lindo, tá circulando o Brasil. E tem tanto que a gente pode explorar mais ainda do Lima Barreto, explorar no sentido de absorver. Sim, claro, claro. E até porque ele tinha essa coisa da crítica ali ao esse nacionalismo, né, exacerbado. Ele era muito crítico a essa coisa do olhar de mais para fora. Quanta coisa que ele escreveu que parece que foi escrita para hoje, né? Foi escrita ontem. Questão política, questão da ética. Tá tudo ali, já. Será que continuamos no mesmo lugar? Fica a pergunta. Agora, bom, agora a gente vem aquela parte que eu te falei, que já que você gosta da Masa, ela mandou um presente. Mentira que Masa mandou um presente. Está aqui com o nosso amigo Pedrinho, está autografado por ela. Edmilson de Almeida Pereira, Poemas para Ler com Palmas. Ilustrado também pelo Maurício Negro, que é o mesmo ilustrador dos meus livros. Nada é por acaso. Que maravilha. Nada é por acaso. Posso ler um? Deve. Pronto. Deixa eu ver. Tem que escolher assim. Pronto. Gente, Oxalá. Debaixo de seu manto branco, todos os seres do mundo, todas as flores do mundo, todas as cabeças que pensam, o mundo. A força de seu cajado toca os frutos da terra, o vento e as águas. Sob o branco do seu manto, guarda os segredos do mundo. Ó, gostei. Obrigado. Não é? Fica aí pro pensamento. Mais um. Lázaro, querido, prazer enorme. Prazer, obrigado, viu? Tá? Agora que vocês já somos amigos. Agora que já somos amigos, nos vemos em breve. Nos vemos em breve, se Deus quiser. Aqui, Rio, São Paulo, mundo afora.